Bem-vindos a mais um episódio do Sila Podcast, sua autoridade dominante no mercado comercial brasileiro. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar meu agradecimento à Lite. Ela é apoiadora da nossa primeira temporada aqui do Sila Podcast. A Lite é uma marca referência em eletrônicos e está com a gente oferecendo fones exclusivos, sem fio e com altíssima qualidade de som. Se você quer saber mais sobre a Lite, vamos deixar o link aqui na descrição desse episódio. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, tem uma trajetória extensa e sólida, Rodrigo Abud, sócio do segmento imobiliário do Pátria Investimentos, com mais de 30 anos de experiência no mercado de capitais e real estate. Rodrigo, obrigado por vir aqui e aceitar o nosso convite. Obrigado você pelo convite, sempre um prazer. A hora que quiser, estamos aqui, à disposição para bater uma bola sobre o mercado. Legal, antes da gente começar, uma dúvida que surge muito aqui para o mercado, principalmente para a nossa audiência, como é que ficou a estrutura, né? Contar um pouco, né? VBI, depois teve Credit Suisse, Pátria, todo mundo junto. Bom, vamos lá, que essa é uma pergunta legal e a gente tem gastado bastante tempo explicando, né? O Pátria, ele volta ao mercado imobiliário, né, em 2022, pós o IPO dele na Nasdaq. Ele fala, bom, eu, como uma grande empresa de investimentos alternativos na América Latina, eu preciso ter real estate no meu portfólio. Então, eu quero voltar ao segmento, né? Tinham tido algumas experiências no passado. Então, ele define que voltaria através de M&A, da compra. E aí a gente faz a primeira parte da transação com o VBI em 2022, com um horizonte de 2 anos para a gente trabalhar junto, e a segunda parte aconteceria em 2024. Nesse meio do caminho, aparece a oportunidade também do Credit Suisse, né? Poxa, estava à venda lá, tudo mais. Então, e o Pátria fala, cara, eu queria abraçar, eu queria montar uma gestora realmente de porte, né? E a gente define em conjunto que a gente seria um candidato ali, a gente aplicaria e participaria do processo do Credit Suisse. Bom, acaba que em 2024, né, o Pátria faz a segunda parte da transação com a VBI e obtém sucesso não só na compra do Credit Suisse, como na transferência dos fundos para o Pátria, para dentro do Pátria, né? Era aquele processo de assembleia que precisava aprovar, muito trabalho em chamar o quórum qualificado, mas a gente consegue. Bom, então, ano passado, em agosto, a gente chega assim, o Pátria Real Estate é uma nova gestora imobiliária com 24 bi sobre gestão e com 2 plataformas para integrar, né? Então a gente começa a trabalhar nisso, né? Foi um trabalho ali bastante árduo, porque a gente tem que dar uma sensação de continuidade para o mercado. Sim. E essa é a palavra, né? E botar as principais peças ali nas principais estratégias de investimento para funcionar. Então a gente acaba gastando um tempo nisso, aproveitando que o mercado do segundo semestre do ano passado já estava ruim, juros altos impactando, né? A gente fala, vamos arrumar a casa. Então a gente gasta algum tempo nisso. E a estrutura fica bastante legal e muito parruda, né? Então, se a gente for pegar, eu sou o sócio responsável no Pátria pela estratégia de Real Estate Brasil. A gente tem duas grandes caixas, né, dentro desses 24 bi que a gente tem sob gestão. Então, a gente tem uma caixa que é muito forte, que é a parte de tijolo. Só de tijolo, hoje, de fundos listados, a gente tem algo em torno de 18 bi sob gestão, né? Isso fica como responsabilidade do Augusto. E os outros 5 bi que a gente tem, que são crédito ou papel, né, ou fundo de fundos, fica com a responsabilidade do Vitor Martins. Tá? E aí embaixo a gente segmenta cada estratégia que a gente tem um fundo, né, onde a gente tem investimentos, a gente tem um head ali, um líder de área. Então o Margato, que era do HG, do Credi, fica responsável pelo LG e pelo RU. O Augusto, ele toca a nossa área de office e o Juliano Ritt toca a nossa área, não só do Student Living, lá da U-Living, como outras estratégias que a gente tem. A gente tem ainda no Private Equity alguns fundos, alguns shopping centers, a gente tem uma estratégia também de residencial, ele fica responsável ali pela essa outra caixa de tijolo. E do outro lado, na parte de líquidos, né, de papel e securities, a gente tem o Pedro Galvão, que era o head de crédito do Credi, tocando a nossa estratégia de crédito, e o Ricardo Vieira tocando o Fund of Funds, né?
Então, com isso, a gente preservou todas as principais lideranças anteriores. É importantíssimo. Tá? Muito importante para ter essa sensação de continuidade, e cada uma delas numa caixa, numa estratégia específica, com um potencial muito grande de crescimento. Né? Então, por isso que hoje a gente fala organizado isso, 24 bi sob gestão, a maior gestora de logística, a maior gestora de RU, a maior gestora de Office, com uma posição relevante em crédito e fund of funds, agora é botar o barco para funcionar ali, vamos embora. É um transatlântico aí que a gente precisa fazer andar. Né? Com certeza, e agora a gente vai aqui trocar uma ideia para ver como que a gente vai sentir aí esses próximos passos. Né? E a gente queria, então, a primeira pergunta que surge aqui, quais são os critérios de compra e venda dos ativos? Bom, a gente sempre teve assim, uma estratégia separando compra da venda. Né? Acho que nesse momento, parte da nossa preocupação é agrupar os nossos fundos em alguns tipos de estratégia. Tá? Então, quando a gente fala do segmento logístico, hoje, por exemplo, a gente tem 3 fundos do segmento logístico. Como que a gente define onde comprar, onde vender? Perfeito. Tá? A primeira resposta é: eu não posso em nenhum momento prejudicar ou dar a sensação de que a gente está tomando alguma decisão em prejuízo do cotista. Tá? O que eu quero dizer com isso? Hoje, na situação de mercado, a gente, dos 3 fundos, a gente tem HGLG, LVB e Patielli. Se aparecer uma oportunidade, onde eu vou comprar? O único que está ali 0,99 da patrimonial é o HGLG. Tá? Então, o único que tem capacidade de geração de caixa, que tem valor na cota, hoje é o HGLG. Então, hoje essa resposta é relativamente fácil. Tá? Indo para frente, como que vocês imaginam? Primeiro, a gente não quer ter fundos concorrentes dentro da mesma estratégia. Perfeito. Tá? Então, o nosso segmento de logística, segmento de Office, ou eu consigo explicar que cada fundo tem uma tese distinta, ou em algum momento a gente tem que pensar na junção desses fundos. Tá? Então, no logístico, qual o diferencial dos 3 que a gente tem? Praticamente nenhum. Então, nós temos que pensar que haverá algum tipo de agrupamento em algum momento. Quando, em forma alguma, a gente tem que impor isso de novo, que passe a sensação de que algum dos nossos fundos, algum dos nossos cotistas está saindo prejudicado. Tá? Então, a gente mantém os fundos separados com os diferentes portfólios, enquanto houver algum tipo de discrepância. Houve uma melhora de mercado, vamos pensar na junção, no agrupamento. Tá? No escritório, por exemplo, eu consegui mostrar, tá, como era dentro da VBI. A gente tinha o PVBI e o PATC, tá, o fundo de Office do Pátria. Ali, naturalmente, tinha um perfil de estratégia distinto. O PVBI, um buy to hold ali, né, investindo nos principais CBDs, em imóveis AAA, posição de controle ou relevante dentro dos ativos, e o PATC com uma coisa mais para giro. Ali, se eu consigo comprovar que essas teses conseguem coexistir, eu posso ter 2 fundos por tese. Tá? Então, essa é a nossa visão de longo prazo. Onde comprar hoje? Onde tiver próximo ali, onde eu consiga fazer essa aquisição sem prejuízo de nenhum tipo de cotista. Venda é diferente. Venda, a gente sempre brinca que todos os nossos ativos estão à venda. Sim. É uma questão de geração de valor. Tá? Para todos os ativos, a gente tem individualmente ali uma análise bem detalhada de valor. Hoje, no médio prazo, o que a gente espera, o que a gente espera atingir. Poxa, bateu o valor, estamos próximo ali do que a gente imagina, vamos girar a carteira, vamos vender aquele ativo, compra outro. Isso sim é a gestão ativa. Tá? Hoje nós somos gestor ativo de diversos fundos imobiliários, temos o nosso modelo de valuation para cada um dos ativos, bateu o valor, estamos à venda. Tá? Foi o caso do VOC recente. O caso do VOC, ainda mais num momento desse de mercado, onde a gente está muito impactado pela taxa de juros. Quando você olha o valor do metro quadrado, né, implícito no valor da cota do PVBI, e você, né, compara com a realidade de mercado, você fala, é um absurdo. Quando você faz essa análise, então, para cada um dos ativos, você fala, poxa, então bateu uma proposta, a gente tinha uma proposta que dava essa sinalização para o mercado, olha, gente, por mais que você ache que o
o ativo em si, o fundo, está depreciado, no mercado privado as transações continuam acontecendo no valor, seja patrimonial para cima. Então o VOC, que tinha um valor ali da ordem de 20, 21 mil reais, a gente vendeu por 26, era essa a estratégia ali, era esse o recado que a gente queria passar para o mercado, para que o mercado acalmasse e falasse, poxa, os ativos continuam preservados, os valores do tijolo ainda estão ali. Né? E num momento difícil de captação. Né? Super difícil, né? Giro, necessidade de caixa. Então a gente viu uma série de valores. Bem oportunística, vamos dizer. Bem oportunística. Bem oportunística. Muito exemplo, essa é a nossa cabeça, a gente já tinha feito isso no passado, em 2022, quando a gente vendeu o bloco D do complexo JK para Brookfield. Né? Ativo ótimo, ativo AAA, o melhor complexo multiuso de São Paulo, mas bateu o valor. Ali a gente vendeu e era isso, né? Mostrar para o mercado que o valor era uma situação muito similar de mercado. Bateu o valor do real estate, a gente está pronto para girar e vamos para o próximo. Né? Essa cabeça é muito interessante. Eu já encontrei algumas pessoas no mercado imobiliário que falavam para mim, foi até o Stephen, que era GTIS, na época da venda do Infinity, foi muito claro, ele falava assim, Giancarlo, você pode namorar com o ativo, mas não pode casar, tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu momento. Então, acho que essa tese é muito assertiva. Né? Isso para mim é hoje o que caracteriza a gestão ativa. Né? Porque senão muita gente fala, mas você só compra e segura, só compra e monta. Não é essa a verdade. Tá? Claro. Você tem que gerar valor mesmo, tá? Porque no giro, veja o que a gente está fazendo, né? Sempre fez, mérito total da turma do CIES, mas o HGRU basicamente é isso, né? Um giro constante, comprar portfólio no atacado, vende no varejo, giro constante. Isso para mim é gestão ativa. Né? Tá certo que em alguns momentos os movimentos são mais lentos e mais pesados. Você fala, eu vou vender um ativo do PVBI, são ativos maiores, grandes e tal. Mas tendo oportunidade, não vamos casar, vamos namorar, a gente adora o nosso portfólio, sabe o valor individual de cada um dos ativos, mas batendo ali a nossa projeção de valores, vamos para o próximo, vamos girar, porque tem muita oportunidade também na outra ponta de compra. Então, às vezes você fala, poxa, esse aqui é um baita ativo, está no preço que eu projetei, e com esse recurso eu consigo ter uma outra alocação de valor que vai gerar ainda mais benefício para o cotista. Então, vamos para o giro, vamos fazer isso. Né? Eu gosto muito dessa tese. Quando eu dou aula na faculdade, para mim o grande ganho do capital está no giro e não na alocação mensal. Exatamente. Isso para mim é claro nos números que a gente tem e analisa. Essa que tem que ser a cabeça. Eu acho que isso, né, a gente sempre teve, até quem vem do Private Equity tem muito mais essa cabeça. No Private Equity, quando a gente começou a VBI, a gente fazia ativos para isso. A gente era obrigado a monetizar e gerar um retorno absoluto para o investidor que entrou no fundo fechado. Hoje, com o fundo listado, a gente tem que, né, manter ali o mesmo princípio. Né? É um fundo, a grande vantagem, a grande beleza, é um fundo de capital permanente, então você não consegue pedir resgate. Se você não gostar da tese ou não gostar da decisão do gestor, tudo que você pode fazer é vender em bolsa, e essa gera a oscilação, mas a geração de valor mesmo no longo prazo acaba vindo daí, né? Dessa estratégia de giro. A gente falou PVBI algumas vezes aqui, o PVBI tem uma tese clara, Faria Lima, né? Como é que você vê? A Faria Lima ela chegou a bater lá 4% de vacância, hoje está 9%, nada assustador. A gente vê um movimento de algumas empresas buscando alternativas pelo valor de locação. Você acha que tem ainda espaço para crescer a locação? Como é que está o sentimento no dia a dia ali com inquilinos? Acho que o PVBI ele está num momento ali que ele cabe um pouco mais de explicação, né? Primeiro, a tese dele sempre foi os principais distritos de escritório de São Paulo. Tá? Então, ele era um fundo Prime que focaria em ativos classe A, AAA, nos principais distritos de escritório de São Paulo. Por uma situação mercadológica, ele se concentrou na Faria Lima e nós somos muito felizes com essa tese. Né? Mas hoje ele pode fazer movimentos fora? Ele sempre teve a possibilidade, tá? Por uma questão de mercado nunca fez. Mas hoje a gente tem mais de 80 mil metros quadrados, quase 100% na Faria Lima. Se considerar entre Faria Lima e Jardim, 100% do nosso portfólio. Tá?
quando a gente olha a situação de mercado da Faria Lima, você fala, poxa, mas tem alguma preocupação? Em todos esses números que você falou, eu acho que, assim, poxa, é uma situação ainda extremamente confortável, né? E o que nos levou a concentrar tanto do nosso portfólio na Faria Lima? O balanço entre oferta e demanda. Tá? Qual que era o grande diferencial da Faria Lima em detrimento às outras partes, ali, às outras regiões? A dificuldade de geração de estoque futuro. Né? Então, a Faria Lima, o que trouxe o valor dela, né, tão para os patamares que a gente vê hoje? A oferta e demanda estava desajustada, com pouca entrega futura. Né? Então, era uma região que concentra os principais setores da economia, o sistema financeiro e o sistema tecnológico. Grandes empresas ali, querendo estar naquela região sem oferta, pressionou os valores. E aí a gente vai para uma taxa de vacância de 4%. 4% é nada. Né? Se você quiser pegar um andar a mais para expandir, não tem. É o que sobra, né? É o que sobra. Aí, poxa, não, mas pera lá, nós estamos num movimento ruim, agora está todo mundo indo embora porque a gente foi para 10%. 10% ainda é uma situação de vacância muito controlada, confortável. Né? E agora volta aí para os patamares de 8%, 8,5% que a gente está vendo, continua sendo uma situação extremamente controlada. Então, em termos da região por si, eu não vejo nenhum problema. Tá? A Faria Lima continua sendo o carro-chefe e até a gente sempre trabalhou com uma zona de vacância onde o mercado está confortável entre 10% e 15%. Hoje, falar que nós estamos em patamares de 8% ainda continua um mercado extremamente favorável ao proprietário. Então, as renegociações, nós estamos gerando as renegociações, né, as revisionais, estamos ganhando valor, estamos gerando valor, tudo mais, tudo caminhando dentro do esperado. O que a gente teve ali? Teve uma situação pontual de saída de algumas grandes empresas, né, principalmente ali o China Construction Bank, que não foi, foi redução de valor, nada nesse sentido. Tá? Então, uma grande empresa que passou por M&A na China e foi parar dentro do maior banco chinês, o banco controlado pelo Estado, que é o Bank of China, né? Juntando com o CCB, falando, não, agora você vem para cá. Então, eles mudaram tudo lá para a região da Paulista, porque o comprador estava lá. Tá? Igual nós mudamos, todos nós, tanto o Credit Suisse quanto a VBI, mudamos para a sede do Pátria, aconteceu isso com o China Construction Bank indo lá para Paulista. Então, isso era um grande inquilino que gera uma vacância alta. Né? Então, a gente está num momento de ajuste ali, a gente precisa retomar, repor isso aí. Qual que é a grande vantagem da região da Faria Lima? Poxa, qualquer movimento que a gente faça em termos de valores de aluguel, você preenche. É diferente, muitas vezes, de outras regiões. Como é que está Alphaville, como é que está Chucri Zaidan? Quando o mercado está ruim, você não acha piso. A Faria Lima, se você falar, poxa, eu vou dar 10%, 15% de desconto, você acaba enchendo novamente. Tá? Então, nós estamos nesse movimento ali, acho que o mercado atingiu a ocupação plena, os valores começaram a subir, teve ocupantes ali que falaram, olha, eu vou buscar, eu não preciso estar, de fato, na Faria Lima, não preciso estar pagando os aluguéis de 300, 350 reais. Então, vai repor, vão retomar, a demanda está muito alta, a procura é elevada, eu não vejo nenhuma preocupação ali, falar, não, nós estamos passando por um problema de mercado, é fazer o nosso trabalho de comercialização que o portfólio restabelece a ocupação. Eu não tenho dúvida também, a qualidade do portfólio também, posso assinar embaixo aqui, quem sou eu, né? Perto de você, mas assim, em termos de dados que a gente coleta, tá excelente, né? Exato. Agora, uma pergunta que vem aqui, eu queria um pouco da sua opinião em relação a esse modelo híbrido, né? O que você está sentindo olhando para a tua ocupação, teu portfólio, teus inquilinos estão voltando? Isso é águas passadas? Então, essa pergunta ela é muito importante porque a primeira reação não é o fim dos escritórios. Não tem mais escritórios, né? Vamos todo mundo home office. E acho que a discussão sobre o modelo híbrido ela vem de fato para matar essa discussão do fim dos escritórios e home office. Tá? Então, o trabalho híbrido ele é uma realidade e que vem sendo, inclusive, diminuída recentemente. Tá? Você vê grandes empresas falando, olha,
eu quero todo mundo, vou trabalhando no escritório 5 dias por semana, né? Você vê o grande movimento agora. A Amazon anunciou, acho que essa semana, no final da semana passada, olha, nós temos que dar um jeito, mas nós queremos ter todo mundo no escritório 5 dias por semana. Pré-locação em escritório. Pré-locação do escritório e falando, olha, não dá nem para esperar o prédio ficar pronto, eu vou arrumar espaço, mas eu quero todo mundo nos meus escritórios. Então, o trabalho híbrido, ele é uma realidade, tá? Hoje você tem, a gente tem uma reunião semanal, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, que são 40, 50 pessoas. Essa é uma reunião ótima para você fazer virtualmente, né? Porque 40 pessoas numa sala fica desconfortável e tal. Então, virtualmente você não tem perda nenhuma nesse modelo. Acho que todo mundo está lá, está focado, não sei o quê. Consegue evitar aqueles horários de pico do trânsito. Mas acabou a reunião, bota a sua roupa e vamos para o escritório, né? Isso tem sido uma realidade. Então, o trabalho híbrido é uma realidade, dá uma certa flexibilidade, mas mais e mais queremos, todo mundo quer a turma no escritório cada vez mais próximo. O que isso impacta na ocupação? Eu acho que tem impactado numa nova realidade, um novo modelo, né? Eu acho que as empresas hoje, elas pós-pandemia, elas espaçaram um pouco mais, né, a ocupação, menos adensado como era anteriormente, e novas realidades foram inseridas, né? Poxa, a gente precisa ter as salas individuais para participar dessas reuniões online, a gente precisa ter uma sala mais para reunião, você tem mais reunião em grupo, você tem mais espaço de descompressão, já que você não tem tanta necessidade de estar no escritório. Quando você traz todo mundo para o escritório, tem que ser um momento legal, né? Refeições. Então, você acaba tendo novas demandas hoje, que eu diria que a necessidade de ocupação de empresas, né, que tinham, 100 funcionários antes da pandemia e hoje, eu acho que a gente tem uma necessidade adicional da ordem de 20%, tá? A mais. Sem mudar o número de pessoal, você tem uma necessidade adicional da ordem de 20%. Isso é bom, gera uma pressão por espaço, né? E eu acho que as empresas estão se adequando a essa nova realidade, estão investindo mais nos seus escritórios e até por isso tem sido, inclusive, uma barreira para as novas locações. Tá? Hoje, quando a gente olha e fala, poxa, qual que é a tua preocupação com relação às novas locações? É demanda? De forma alguma. A demanda continua bastante elevada e a gente vê os números, e aí estamos falando não só de Faria Lima, mas até de Chucri Zaidan, dos outros números, na cidade como um todo. A taxa de vacância tem recuperado, tem reduzido. Isso. A absorção líquida tem aumentado, significa claramente que o mercado está crescendo, está retomando, está expandindo, né? Por que não expande mais? A nossa grande preocupação hoje é o custo de ocupação. Tá? Então, quando você coloca na ponta do papel todas essas novas realidades, né? O investimento em tecnologia, o investimento nesses novos espaços, você acaba tendo um custo de fit out ali, um investimento inicial bastante alto. Isso até está gerando uma nova tese de investimento que muitas vezes é bom. Então, os proprietários têm que financiar, têm que entregar, né, o famoso turnkey ali para os inquilinos como forma de mitigar essa vacância. Sim, é uma realidade. Tá? A gente tem que resolver, a gente não pode ficar parado com uma vacância no seu portfólio e sem tomar atitude e falar, simplesmente avisei os corretores e agora a demanda vem para mim. Você tem que estar antenado nas novas realidades. Então, tem gerado um desafio que é, poxa, como é que a gente faz o turnkey? Você faz o espaço e deixa pronto, espera alguém bater. Enfim, a gente tem feito muito dessas transações, esse modelo, e é uma realidade cada vez mais vigente no nosso dia a dia. Não tem uma fórmula pronta, né? Todo mundo acha que é seguir uma receita de bolo. É muito difícil, né? Fala, vou deixar pronto, mas em que modelo? Open space, com sala, sem sala. Mas isso você tem que estar ali, você tem que criar algum tipo de flexibilidade, tá? Que permita a empresa olhar e falar, poxa, esse espaço me atende. 70%, 80%, o resto ou eu adequo, ou você faz um ajuste muito mais fácil, muito mais rápido. Né? Eu vou fazer a última pergunta aqui de office, que depois a gente ainda tem logo. Tem muita coisa que eu queria, vou precisar de umas 3 horas, mas não pode pelo perfil aqui da nossa... Vocês olham só São Paulo? Olha outras praças, escritório? Não, escritório eu acho que hoje é só São Paulo. Tá? A gente arriscou em outras praças, mas ainda é uma coisa muito, muito nichada aqui, ou muito
figurada aqui na atividade econômica em São Paulo. Então, se a gente for olhar, o melhor negócio que a gente fez na história da VBI, ainda no modelo de Private Equity, foi um investimento no centro do Rio da Presidente Vargas. Nós desenvolvemos um prédio, vendemos e, poxa, ganhamos muito dinheiro. O maior aprendizado desse investimento, né? Não foi, foi saber a hora de parar. Tá? Então, a gente vendeu em 2012, 13, e que foi ali a hora de parar e reanalisar e falar, poxa, né? Foi mais por sorte que... A competência também. Mas assim, poxa, era um momento onde o mercado estava indo, mas saber a hora de parar. Então, hoje, a gente concentra muito mais aqui em São Paulo e fala, poxa, para a gente sair, tem que ser uma tese muito, muito forte, coisa que a gente não vê no escritório. Diferente do logística, que aí nós estamos num processo de expansão geográfica bastante forte. Então vamos mudar lá para a logística agora que você citou aí. Como é que está a questão da logística? A gente sabe que a taxa de vacância, então, histórica mínima, 8% do Brasil, tem regiões que estão zero, só que tem dois problemas, né? Capital e o custo de construção. Capital para adquirir portfólio pronto e capital para construir está difícil. Como é que vocês estão olhando estratégia, sair dessa situação? Olha, hoje eu acho que é muito... até conveniente para quem tem um portfólio tão grande quanto a gente, né? Porque o que isso vai impactar, né? Você tem toda a cadeia de produção de um novo galpão, tá? Isso eu acho que acontece na construção civil como um todo, mas no galpão está mais evidente porque a demanda é muito grande. Sim. Toda a cadeia está muito cara, né? O que é a cadeia? O custo de construção como um todo e o custo do capital. Então, hoje, você chegar e falar, poxa, eu vou fazer um novo galpão, vai gerar uma nova realidade de valores, assim, muito diferente do que o mercado está acostumado. Isso a gente já começa a ver reflexo nas novas locações. Verdade. Né? Então, a gente tem lá, dentro do nosso portfólio, por exemplo, de HGLG e tal, a gente tem um land bank ali, né, ou espaços adicionais no nosso portfólio que dá para fazer expansões. Né? Interessante isso. Isso é muito interessante, né? A gente tem explorado muito isso. Só que hoje, quando a gente olha com essa restrição de capital, você fala, bom, a que valor eu consigo fazer? A que valor eu vou produzir? Né? O que eu vou cobrar do meu inquilino? E os valores de aluguel, você fala, poxa, mas estão distantes ali da realidade do mercado. Mas eu não tenho outra. O que eu vou fazer? Para adequar a realidade de mercado, eu tenho que fazer abaixo do meu custo de capital que não remunera? Não vou fazer isso. Você vai para um BTS. Vamos para um BTS e coloca uma proposta. Olha, a proposta hoje que eu tenho de locação é esses patamares. Poxa, mas está alto. Eu sei que está alto, porque o custo de construção e de capital está alto. Menos que isso, desculpa, eu não faço. Não vale a pena para mim para fazer. E a turma não sai da mesa. Fala, pô, mas... Então a gente está num momento que eu acho que nós estamos, né, nós vamos mudar, quebrar alguns paradigmas em termos de valores de locação. Graças a Deus. Né, que estava na hora, que o mercado não estava preparado para isso, mas começa a encontrar essa nova realidade. Né? Até eu estava olhando ali alguns ranges de valores. Hoje o mercado assim já fala 35, 40, R$45 o metro quadrado de locação. Tranquilamente. Não tá? tem muito... Não assusta. Ah, poxa, tá alto? Tá, mas o custo é esse. Né? Então, na logística está ficando mais evidente porque a demanda continua consistente e esses números que você falou, 8% da taxa de vacância, algumas regiões menor ainda, né? A demanda continua elevada, as empresas vindo, falando, poxa, já que não tem oferta, me faz um build to suit. Então, para você mobilizar hoje uma estrutura, falar, vamos fazer um build to suit, um contrato de 10, 15 anos, o valor de locação muitas vezes é mais alto do que a realidade. O que isso gera? Uma pressão boa de valores, não só de locação do portfólio existente, mas na reprecificação do seu portfólio. Né? Isso a gente fala. Hoje, se você for pegar o HGLG, que tem um valor patrimonial da ordem de 5,6 bi, ou o LVBI, que tem 2 bi de valor patrimonial, e você dividir ali pela ABL que tem, dá um valor médio da ordem de R$ 3.500, R$ 3.800 o metro quadrado. Hoje, todo o portfólio nosso não repõe, né? Você não constrói outro. Então, isso vai gerar uma pressão de valor. Né? Então, assim, a gente olha com... Lógico que a situação hoje para novas locações, para as novas transações, ela exige mais trabalho, mas estão acontecendo, mas isso vai gerar uma pressão futura
na apreciação dos ativos, na reprecificação dos ativos, bastante interessante, bastante confortável para quem tem um volume desses, como a gente hoje, já dentro do portfólio. Como é que uma coisa que me incomoda muito é a questão da precificação do mercado, né? O preço vezes valor patrimonial, né? O preço da cota... Qual porque não tem nexo, né? A minha opinião é desconhecimento, do mercado. É um desconhecimento, né? Acho que muitas vezes são as dores do crescimento, tá? Então, se a gente olhar os números que a gente vem atingindo no mercado de FIIs, né? Os patamares, é muito legal, principalmente para quem, como eu, estava nos primeiros fundos imobiliários. Então, pensar que os primeiros fundos imobiliários ali, 98, 99, 2000, né, e a dificuldade que era para você colocar de pé, iria chegar numa realidade como essa de 2025, com, sei lá, quase 3 milhões de investidores, né, um valor de mercado aí da ordem de 250 bi. Você fala, poxa, é muita coisa. A gente quebrou muita pedra nesse caminho para chegar até aqui. Né? Mas ainda é muito embrionário, tem muito para acontecer. E até aqui a gente chegou muito, né, o crescimento das pessoas físicas, as pessoas que se deixavam levar por uma abordagem mais financista do que qualquer outra coisa, do que fundamentalista imobiliária ali. Então você olhar e falar, não, o 9% aqui, o 8% ali, qual que é melhor? Tá? Então acho que a gente ainda tem um aprendizado, e a gente está vendo aí também com a entrada de investidores institucionais ou investidores um pouco mais sofisticados, isso tende a amenizar, que é a turma que vai olhar um pouco mais o valor implícito, o valor da cota, o que é valor patrimonial, de quanto em quanto tempo se ajusta esse valor patrimonial, para que serve para a minha análise, né? Poxa, a única métrica que eu tenho é o valor patrimonial, eu tenho que considerar outros, né? Então, eu acho que a gente está num processo de aprendizado do mercado, de desenvolvimento do mercado, tem muito ainda para acontecer, mas acho que o mercado está se sofisticando, está evoluindo nesse sentido. Né? Você, como gestor do maior fundo de logística, você tem algum medo não é a palavra adequada aqui, mas você tem alguma concentração muito grande em algum inquilino? Você tem alguma... Não, eu acho que isso está bem pulverizado. Bem pulverizado. E eu acho que essa grande beleza tá, dos fundos grandes se tornando cada vez maiores. Tá? Você acaba tendo um grau de diluição entre inquilinos, investidores, né? Bastante interessante e que te dá uma proteção meio que natural. Né? Poxa, quando no pior momento ali, quando o IFIX bateu a mínima recente aqui em dezembro, né? Qual foi o nosso grau de desconto no HGLG que era o maior? Foi 7%. Né? Acho que o HGLG, a mínima dele, chegou a 0,92 price to book. Né? Então, o que isso mostra? Poxa, que o mercado ele ainda assim prefere estar nos grandes fundos. Tá? Então, isso, né, indo para frente, o que significa? Poxa, o HGLG é sempre um fundo que está pronto ou que tem grandes condições de fazer aquisições, fazer emissões, fazer... Então, ele consegue continuar crescendo mesmo no momento mais difícil. Tá? Eu acho que isso tem acontecido não só no nosso de logística, mas tem outros fundos de logística, até de malls também, de outras casas que têm crescido constantemente a partir do momento que eles atingiram um certo patamar. Tá? Então, eu acho que a nova etapa da indústria de fundos imobiliários será de ver o crescimento dos fundos grandes se tornando gigante. A exemplo do que a gente vê nos Estados Unidos, né? O mercado de REITs americano tem fundo lá que tem valor de mercado da ordem de 100 bilhões de dólares, né? Ou um único fundo lá, o dobro do nosso mercado aqui no Brasil. Né? Eu acho que isso a gente está inaugurando uma nova fase ali, né? Depois do nascimento ou crescimento, a gente vai ver a fase da consolidação, os grandes fundos se tornando ainda cada vez maiores e, por sua vez, atraindo cada vez mais, ou seja, investidores, ou seja, a diversificação de portfólio. No mercado como está a logística hoje, você tem algum risco? Você vê algum risco? Porque a gente está falando vacância baixa, pressionando preço, oferta-demanda, e é de fato, né? Então, só vai construir se precisar, se tiver inquilino certo. Tem algum risco? Você vê algum... Sim, na tua visão mais macro? Assim? Se a gente for olhar do ponto de vista micro, operacional, imobiliário,
eu acho que a gente está num bom momento para os fundos, para nós gestores. A demanda é boa, a oferta é baixa, os valores subindo, né? Os riscos que eu vejo, então, do ponto de vista operacional, em alguns momentos as distorções de valores, né, da gente começar a pagar muito caro, puxar ali, então você tem que continuar olhando, né, as novas transações, tudo mais, com uma certa disciplina, tá? Então, esse é do ponto de vista macro. Micro, né? No macro, eu acho que sempre o risco, você precisa tomar cuidado como investidor, quando você vai olhar um novo fundo, ou no calor da emoção do negócio, é sempre dívida, alavancagem. Tá? Poxa, não, eu tenho aqui um baita negócio, não tenho dinheiro, vou tomar uma alavancagem porque eu não posso perder. Poxa, calma, né? O custo do capital está alto, né? Então você tem que casar ali. A dívida ela pode ser muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Tá? Então, no final de tudo, a disciplina acaba sendo você fazer o negócio certo com a estrutura de capital certa. Tá? Então, acho que esse é o principal medo que a gente tem para um momento de mercado positivo para nós gestores. Tá? E é onde deram os problemas, onde sempre quando deu problema no mercado imobiliário, no mercado de fundos, né, foi nesse descasamento. Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é a disciplina, né? Você falou bem rapidinho, mas a disciplina é uma palavra que vai, de fato, trazer a consistência em tudo. É fundamental para tudo. A gente tem que encerrar, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para deixar aqui a mensagem para o investidor, né? O que ele pode esperar dos fundos do Pátria para 2025? No futuro também, gestão, agora casa organizada. Casa organizada, né? Eu acho que o que a gente, né, que a cultura de gestão dos fundos é uma combinação da ideia HG e VBI, que em ambos os casos sempre foi uma gestão muito voltada para o cotista. Tá? O que nós vamos fazer? Ou o que nós não vamos fazer? Nada que vá prejudicar qualquer um dos nossos cotistas. Vai ter fusão de fundo à força? Não. Tá? Enquanto não tiver um conforto que a gente possa sentar com um cotista, com outro cotista, não vai acontecer nada. Tá? Vai ter crescimento a qualquer custo? De forma alguma. Sempre nós vamos fazer, né, um crescimento, as aquisições, as transações, com muita disciplina ali. A gente sempre teve uma preocupação de estar sentado na frente de cada um dos cotistas e conseguir explicar cada um dos movimentos, né, com argumentos sólidos. Poxa, não, mas eu não acho que uma compra essa região seja boa. Maravilha, a gente pode discordar. Mas, assim, os argumentos estão lá, estão sempre apresentados. Então, a gente vai continuar esse modelo de gestão de uma forma bem pró-cotista. Esse é o nome do jogo. O que der para crescer, nós vamos crescer, nós temos esse mandato, nós temos essa preocupação. O que der para simplificar em termos de estrutura, de número de fundos, nós vamos fazer, tá? Mas sempre pensando aqui, né, com a cabeça de quem você senta ali na frente e você tem que explicar os movimentos. Essa é o nome do jogo e essa cultura que para a gestão do portfólio imobiliário, aí, o maior portfólio imobiliário. Fazer valer também esse porte todo é muito importante. Né? Você Sim. monta um caminhão desse de 24 bi, você tem que fazer valer, né, nos momentos difíceis. Então, acredito que a gente esteja passando por um momento difícil em 2025 com essas taxas de juros, nós somos sempre impactados por isso. Né? Então, acho que para o setor imobiliário a gente tem algum certo impacto, e esse impacto fica um pouco menor quando a gente tem um porte, hoje do porte que ficou o Pátria, né? Então, a gente tem que botar esse caminhão na rua e fazer ele continuar se mexendo, mas sempre com muita parcimônia e disciplina. Está pensando com a cabeça do cotista que vai receber essa informação do outro lado, se está bem assimilada, se está bem sustentada com
argumentos sólidos, financeiros e tudo mais. Não, e muito importante, Rodrigo, a gente fez o convite, prontamente aceitou, então dá a cara para bater, está aqui dividindo estratégia, tá transparência, que é o lema da Sila, e você aqui deixou claro, em nenhum momento, não podemos falar disso, vamos falar de tudo. A comunicação acaba sendo sempre o nome do jogo, né? Quando você tem essa preocupação, tá? Você está ali, você sabe o que você está fazendo. Por que você fez aquilo? Está aqui, pau. Ah, mas eu não concordo. Maravilha. Podemos discutir qualquer uma dessas premissas, mas está aqui. Tinha uma linha de raciocínio, claro, e a gente vem aqui e explica, né? Então, a gente sempre preocupou com os relatórios que tivessem, né, transparência, os canais de RI, estão aí em vários canais de RI, de mídia social, o canal em si, sempre prontamente respondendo. Enfim, nunca vamos nos esconder, porque você sabe o que está fazendo, você tem um porquê, você tem uma linha de raciocínio, então é muito fácil você sentar, explicar, discutir. Divergências estratégicas podem acontecer, mas omissão é o pior dos comportamentos ali, o pior do que um cotista, do que um gestor pode fazer para o cotista, né? Com certeza. Rodrigo, infelizmente preciso acabar aqui. Te agradecer imensamente. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer. Né? A hora que tiver aqui, a gente poderia passar horas conversando, mas sempre muito que precisar, estamos à disposição aqui, como a gente acabou de falar. Legal, obrigado. E para você, deixe o like se você gostou desse conteúdo. Ideias, sugestões sempre bem-vindas aqui. E não esqueça de acompanhar a Sila nas redes sociais. E lembrando que a cada 15 dias um novo episódio do nosso Sila Podcast. Muito obrigado.